Um ato de racismo brutal revelou não apenas a fragilidade da segurança escolar, mas também conexões inesperadas que mudariam tudo. Uma adolescente negra jamais imaginou que ser violentamente empurrada contra um armário provocaria uma tempestade de consequências para seu agressor. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sinal estridente ecoou pelos corredores da Escola Estadual Vila Aurora, anunciando o fim da aula de Química. Uma onda de adolescentes se espalhou pelos corredores estreitos. Alguns corriam para o refeitório, outros se agrupavam em pequenos grupos barulhentos junto às paredes de azulejos desgastados. Luna Ribeiro caminhava em silêncio, abraçando seus livros contra o peito como um escudo invisível. Seus passos eram medidos, evitando esbarrar em qualquer pessoa enquanto se dirigia à próxima aula. Foi então que sentiu o impacto. Um empurrão violento a lançou contra o armário metálico, o estrondo reverberando pelo corredor. Seus livros escorregaram das mãos e se espalharam pelo chão de cerâmica. Caio Mendonça sorria, cercado por 2 colegas que riam nervosamente, alto, com uniformes deliberadamente desalinhados para parecer descolados. O garoto era conhecido por sua popularidade e pela arrogância com que tratava os outros estudantes. "O que você está fazendo aqui? Este não é seu lugar", sussurrou ele, inclinando-se para que apenas Luna ouvisse. "Gente como você deveria estudar em outro bairro." O corredor, antes barulhento, pareceu silenciar. Os outros estudantes continuavam passando, mas desviavam o olhar da cena. Alguns diminuíram o passo, curiosos, mas ninguém interveio. Uma garota de óculos, sentada num banco próximo, abaixou a cabeça, fingindo mexer no celular. Caio cutucou o ombro de Luna com o dedo, enquanto seus amigos trocavam olhares desconfortáveis. A adolescente se abaixou calmamente, recolhendo seus livros um por um. Seu rosto não demonstrava medo ou raiva, apenas uma serenidade desconcertante. Levantou-se devagar, ajeitou a gola do uniforme com dignidade e finalmente ergueu os olhos para encarar seu agressor. O olhar de Luna, firme, penetrante e inabalável, fez Caio hesitar por um instante. Não havia lágrimas, não havia súplica, apenas uma calma que o desconcertava. Por um segundo, o sorriso arrogante vacilou em seu rosto. "Vamos, cara. A professora de história já chegou", murmurou um dos amigos. Puxando Caio pelo braço, Caio recuou alguns passos, ainda encarando Luna. "Isso não acabou", ameaçou antes de se afastar com passos forçadamente confiantes. O que ele não percebia é que aquele olhar calmo havia plantado uma pequena semente de incerteza em sua mente, que sem que ninguém soubesse, começaria a crescer nos dias seguintes, mudando para sempre o equilíbrio de poder nos corredores. Luna ajustou a mochila sobre os ombros e caminhou lentamente pelo corredor, a cabeça erguida, apesar da dor no braço após o impacto contra o armário. Sussurros a seguiam como sombras. Estudantes que antes conversavam animadamente, agora baixavam o tom de voz ao vê-la passar. Olhares furtivos desviavam rapidamente quando ela os encarava. "Chorou?", murmurou uma garota para sua amiga. "Dizem que o pai dela é perigoso", respondeu outra, mal disfarçando o comentário com a mão. O isolamento era palpável. Um corredor cheio de adolescentes, e ainda assim, Luna caminhava sozinha em seu próprio deserto. Nenhum colega se aproximou para perguntar se estava bem. O silêncio era quase tão doloroso quanto as palavras de Caio. Ao entrar na sala de geografia, Luna sentou-se na terceira fileira, próxima à janela. O lugar ao lado, antes ocupado por uma colega com quem trocava anotações, agora estava vazio. A mensagem era clara. Associar-se a ela significava risco. A professora Sra. Oliveira entrou carregando mapas coloridos e seu inseparável estojo de canetas. Percorreu o ambiente com olhos atentos, notando imediatamente a atmosfera carregada. Seu olhar pousou em Luna, captando o vermelho sutil no braço, a postura rígida que tentava disfarçar desconforto. "Abram os livros na página 73", instruiu, distribuindo os mapas.
Ao passar pela carteira de Luna, diminuiu o passo, hesitando visivelmente. Dividida entre intervir ou não, sabia que uma intervenção pública poderia piorar a situação, tornando Luna ainda mais alvo. Enquanto explicava sobre fronteiras da América Latina, a professora observava a dinâmica da turma, o vazio ao redor da adolescente, os olhares rápidos e depois desviados, os cochichos mal disfarçados. Formem duplas para a atividade, solicitou, esperando ver quem se aproximaria de Luna. Ninguém o fez. A campainha tocou, anunciando o fim da aula. Enquanto os estudantes saíam apressados, a professora chamou. Luna, pode ficar um momento? A jovem assentiu, permanecendo sentada enquanto os colegas esvaziavam a sala. O silêncio entre elas pesava como chumbo. Está tudo bem com você? Perguntou finalmente a senhora Oliveira, sua voz suave, traindo preocupação. Sim, senhora. Respondeu Luna com a calma desconcertante que parecia maior que seus 15 anos. Está tudo bem. A professora sabia que não estava, mas também sabia que às vezes o silêncio era a única defesa disponível. O sol já havia se posto quando Luna chegou em casa. O apartamento no terceiro andar estava silencioso, exceto pelo suave toque dos dedos no teclado, vindo do escritório improvisado na sala. Eduardo Ribeiro estava concentrado na tela do notebook, a luz azul refletindo em seu rosto cansado. Ao lado, uma caneca de café esfriava lentamente. Oi, pai, murmurou Luna, deixando a mochila no sofá. Eduardo ergueu os olhos dos relatórios que analisava. Seus anos na Polícia Federal haviam aprimorado sua percepção de detalhes, e algo na postura da filha acendeu um alerta interno. Como foi a escola hoje? Perguntou, fechando parcialmente o computador. Normal, respondeu ela, evitando contato visual enquanto abria a geladeira. Nada demais. O agente observou atentamente enquanto Luna pegava um copo d'água. Havia marcas quase imperceptíveis na manga do uniforme, como se alguém tivesse agarrado com força. Luna sempre fora reservada, mas ultimamente seu silêncio parecia mais pesado, mais defensivo. Parece cansada. Só provas e trabalhos, pai. O de sempre, Eduardo suspirou internamente. Desde que a mãe de Luna falecera 3 anos atrás, lutava diariamente para equilibrar proteção e permitir que ela desenvolvesse sua própria força. Como agente federal, conhecia os perigos do mundo e, como pai de uma adolescente negra, sabia dos preconceitos que ela enfrentaria. Estou preparando macarrão, comentou, mudando de assunto. Deve ficar pronto em 20 minutos. Luna assentiu e seguiu para o quarto. Quando a porta se fechou, Eduardo abriu novamente o notebook. Seus dedos pairaram sobre o teclado antes de pesquisar pelo nome da Escola Estadual Vila Aurora, investigando incidentes recentes, corpo docente e direção. Pequenas mudanças no comportamento da filha vinham se acumulando nas últimas semanas. Luna sempre fora reservada, mas nunca apática. Algo estava acontecendo, e seu instinto não permitiria apenas observar. Enquanto salvava algumas informações em uma pasta, protegida, Eduardo decidiu agir. Começaria a monitorar discretamente a situação. Talvez buscasse Luna Ribeiro na escola alguns dias, observando o ambiente e as pessoas. Não invadiria a privacidade da filha, mas também não ficaria de braços cruzados enquanto seu silêncio gritava por ajuda. Na Polícia Federal, aprendera que às vezes a melhor investigação era aquela que ninguém percebia. Os dias se arrastavam para Luna como uma lenta tortura. O que começara como um incidente isolado no corredor transformou-se em rotina de humilhações calculadas. Durante a aula de matemática, ela ouvia risadas abafadas atrás de si, cada vez que levantava a mão para responder uma pergunta. Pequenas bolinhas de papel de bala surgiam misteriosamente sob seu caderno quando voltava do bebedouro. No intervalo, o corredor se abria como mar vermelho quando ela passava. Colegas que antes conversavam normalmente agora desviavam o olhar, fingindo ocupação com celulares.
Luna tentava manter a postura ereta que o pai sempre ensinara, mas cada passo solitário pesava como chumbo. O refeitório tornara-se palco das piores demonstrações. Naquela terça-feira, enquanto Luna comia sozinha numa mesa do canto, um grupo de estudantes da turma de Caio Mendonça sentou-se estrategicamente próximo. Entre cochichos e risadas, começaram a jogar cascas de laranja e restos de sanduíche ao redor dela. Ops, acho que errei a lixeira, disse um deles autossuficiente, para que todos ouvissem. A garota não levantou os olhos do prato, continuando a comer metodicamente, como se nada acontecesse. Uma funcionária do refeitório observou a cena. Hesitou por um momento, mas seguiu limpando outras mesas. O silêncio cúmplice dos adultos era talvez mais doloroso que as provocações dos adolescentes. A senhora Oliveira, passando pelo refeitório a caminho da sala dos professores, notou o comportamento do grupo. A professora diminuiu o passo, dividida entre intervir ou não chamar mais atenção. Optou por se aproximar casualmente da mesa de Luna. "Tudo bem por aqui?" perguntou em voz baixa. A jovem apenas assentiu, sem erguer completamente o olhar, ao final do dia, enquanto guardava seus livros no armário, o mesmo contra o qual fora empurrada semanas antes. Luna encontrou um bilhete rabiscado devolto ao seu lugar. Dobrou o papel cuidadosamente e guardou na mochila, junto com outros que vinha colecionando. Em casa, Eduardo percebeu a filha mais calada que o normal, mas respeitou seu espaço. Luna subiu para o quarto e organizou os bilhetes em uma pasta. Não eram apenas papéis ofensivos, eram provas. Cada insulto, cada gesto de exclusão era mais um tijolo no muro que a isolava, mas também fortalecia sua determinação silenciosa. Luna sabia que seu silêncio não era passividade, era estratégia. Enquanto os agressores esperavam lágrimas ou explosões, ela oferecia apenas calma. Uma calma que, sem que percebessem, começava a desconcertá-los mais que qualquer reação. Os corredores da escola estadual Vila Aurora agora sussurravam mais que o normal. Um rumor se espalhava entre os estudantes durante os intervalos. "Vocês sabem com quem o pai da Luna trabalha?" A informação surgiu depois que um colega comentou ter visto Eduardo usando um distintivo quando buscou a filha no portão da escola. "Meu tio é guarda municipal e disse que o pai dela trabalha com a polícia. Acho que até na federal", cochichou uma estudante do segundo ano para o grupo. O que começou como curiosidade logo ganhou contornos de apreensão. Alguns estudantes riam, achando graça na coincidência, enquanto outros sentiam um desconforto crescente, especialmente aqueles que haviam participado das provocações contra Luna no refeitório. Durante o almoço, Caio Mendonça percebeu algo diferente. O grupo que costumava rir de suas piadas e provocações agora parecia distante. Quando tentou comentar sobre Luna, Ricardo, seu amigo mais próximo, mudou rapidamente de assunto. Cara, é melhor deixar essa garota em paz", disse Ricardo Silva em voz baixa, olhando ao redor para garantir que ninguém ouviria. "Meu pai conhece gente da Polícia Federal. Se o pai dela realmente trabalha lá, você pode se complicar sério." Caio Mendonça tentou disfarçar, mas o frio na barriga era inegável. Enquanto mexia desinteressadamente na comida com o garfo, percebeu olhares diferentes dos colegas. Alguns evitavam contato visual, outros cochichavam ao vê-lo passar. A certeza de impunidade que sempre carregara começava a ruir na sala dos professores. A senhora Oliveira conversava com outros educadores sobre a mudança sutil no comportamento dos alunos. "Vocês notaram como o clima mudou? Parece que os estudantes estão mais cautelosos", comentou, sem mencionar diretamente o caso de Luna. O diretor Haroldo Martins, que passava pelo corredor naquele momento, parou brevemente ao ouvir a conversa. Seu semblante demonstrava preocupação. Uma escola sob investigação seria um desastre para sua carreira. Para Luna, os olhares agora carregavam um novo significado. Não era mais apenas isolamento, mas um misto de curiosidade e receio.
Durante a aula de matemática, percebeu quando duas colegas a observavam e rapidamente desviaram o olhar ao serem notadas. A adolescente mantinha sua postura calma, sem demonstrar que percebia a mudança. No fundo, sentia o peso dessa nova dinâmica. Não queria ser respeitada por medo ou pelo trabalho do pai. Queria ser vista por quem realmente era. Ao menos, pensava ela enquanto guardava os livros na mochila. As provocações de Caio haviam diminuído consideravelmente. Isabela Ferreira sempre escolhia o mesmo lugar na sala de aula, última carteira ao lado da janela. Dali conseguia observar tudo sem ser notada. Ninguém prestava atenção na garota de gestos contidos e voz baixa. Sua invisibilidade servia como escudo. No dia do incidente, Isabela estava indo ao banheiro quando viu Caio Mendonça empurrar Luna contra o armário metálico. O corredor estava cheio, mas ninguém interveio. Todos desviaram o olhar como se aquilo fosse normal. O estômago de Isabela se revirou ao ouvir os insultos racistas, mas ela não teve coragem de fazer nada. Desde então, algo mudou em Isabela. Começou a observar Luna com atenção. Como mantinha a postura ereta mesmo após provocações, como seus olhos permaneciam calmos diante das humilhações. Também passou a notar o comportamento de Caio, a arrogância em seu andar, o prazer em ver o desconforto alheio, a forma como os amigos riam de suas piadas. Uma tarde, quando viu o filho do empresário derramar propositalmente suco no caderno de Luna, Isabela fez algo que nunca imaginou fazer. Discretamente, tirou o celular do bolso e começou a gravar. Suas mãos tremiam, mas conseguiu capturar toda a cena. Nos dias seguintes, continuou documentando cada provocação, cada empurrão nos corredores, cada palavra de ódio. Se alguém descobrir que estou fazendo isso, pensava, sentindo o coração acelerar, posso ser o próximo alvo. Mesmo assim, continuou gravando, escondendo o dispositivo entre os livros ou fingindo mandar mensagens. À noite, Isabela revisava as gravações em seu quarto. Sentia-se dividida entre o medo e um estranho senso de propósito. Nunca havia se envolvido em conflitos na escola estadual Vila Aurora. Sempre fora a garota que ninguém notava, que passava pelos anos letivos sem deixar marcas. Agora tinha em mãos algo que poderia mudar tudo. O que mais impressionava Isabela era a serenidade de Luna. Como conseguia manter aquela calma? Como não explodia diante das provocações? Havia uma força naquele silêncio que a intrigava e, aos poucos, a inspirava. Um dia, durante a aula da senhora Oliveira, Isabela percebeu Luna olhando em sua direção. Por um instante, seus olhares se cruzaram. E garota rapidamente desviou o rosto para a janela, sentindo as bochechas queimarem. Será que Luna havia notado? Será que sabia que alguém estava testemunhando tudo, registrando cada momento daquela injustiça? Isabela guardou o smartphone no bolso e respirou fundo. Ainda não tinha coragem para mostrar os vídeos ou confrontar Caio, mas algo dentro dela estava mudando. O auditório da escola estadual Vila Aurora estava lotado. Cartazes coloridos sobre respeito e diversidade decoravam as paredes, enquanto o diretor Haroldo Martins ajustava nervosamente o microfone no palco. A Assembleia sobre Diversidade, organizada após pressão da coordenação pedagógica, reunia todos os alunos do ensino médio, mas o clima estava longe do esperado. Luna Ribeiro sentou-se na terceira fileira, mantendo a postura ereta que se tornara sua armadura. Podia sentir os olhares curiosos e os sussurros que a seguiam. Ajustou o colarinho do uniforme e fixou os olhos no palco, ignorando deliberadamente o burburinho ao seu redor. 3 fileiras atrás, Caio Mendonça se recostava na cadeira com ar de desdém. Cutucava os colegas ao lado, fazendo piadas em voz baixa que provocavam risadas abafadas. "Olha lá, é a princesa do silêncio", murmurou, alto o suficiente para que alguns estudantes próximos ouvissem. A senhora Oliveira, encarregada de mediar o debate, percebeu a tensão no ar. Lançou um olhar de advertência para o grupo de Caio,
mas continuou sua apresentação sobre respeito às diferenças. Suas palavras sobre empatia pareciam flutuar no ar sem realmente penetrar na maioria dos presentes. Alguém gostaria de compartilhar uma experiência pessoal? Perguntou, olhando esperançosa para a plateia. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Alguns estudantes olharam para Luna, claramente esperando que ela se manifestasse. Caio aproveitou o momento para fazer um gesto debochado, provocando mais risadas entre seus comparsas. Mas, para sua surpresa, seus amigos não reagiram com o mesmo entusiasmo de antes. Alguns pareciam desconfortáveis, lançando olhares furtivos para a porta, como se temessem que alguém estivesse observando. Luna permaneceu impassível, rosto uma máscara de serenidade que escondia a tempestade interior. Ela não daria a Caio o confronto que ele tanto desejava. A adolescente sabia que seu silêncio era mais poderoso que qualquer palavra naquele momento. Isabela Ferreira, sentada próxima à janela, observava tudo com atenção. Seus dedos apertavam discretamente o celular no bolso, pronta para registrar qualquer incidente mais grave. A garota tímida admirava a força de Luna, embora ainda não tivesse coragem de demonstrar apoio abertamente. Quando a assembleia terminou, Caio parecia frustrado. Esperava provocar uma reação, um escândalo que confirmasse sua narrativa sobre Luna, mas a calma dela o desarmou completamente, deixando-o com a sensação incômoda de ter perdido uma batalha que nem sabia estar travando. Os estudantes deixaram o auditório em grupos barulhentos, mas algo sutil havia mudado. O poder de Caio sobre os colegas começava a mostrar as primeiras rachaduras, enquanto o silêncio de Luna ecoava mais alto que qualquer discurso. Eduardo Ribeiro começou a aparecer em frente à escola com mais frequência. 3 vezes por semana, seu Corolla prata estacionava estrategicamente próximo ao portão principal, sempre 15 minutos antes do término das aulas. Não fazia alarde, apenas aguardava pacientemente. Às vezes, revisando documentos. Outras vezes, apenas observando o movimento com aquele olhar atento, característico de quem trabalha na Polícia Federal. Luna notou a mudança na rotina do pai, mas não comentou nada. Havia algo reconfortante em ver o veículo prateado esperando por ela, como uma fortaleza silenciosa contra as tempestades diárias que enfrentava nos corredores da escola. Caminhava até o carro com passos mais leves, postura mais ereta. No 3º dia da nova rotina, Caio Mendonça avistou o agente federal pela primeira vez. Estava prestes a gritar uma provocação para Luna quando notou o homem sério, encostado no automóvel, observando atentamente os estudantes que saíam. Algo no olhar de Eduardo fez o garoto recuar instintivamente. Quem é aquele cara? Perguntou a um colega, tentando disfarçar o nervosismo. É o pai da Luna. Ouvi dizer que ele trabalha com investigação federal, respondeu o outro. Em voz baixa, a notícia se espalhou como fogo entre os estudantes. Durante as aulas, os olhares para Luna mudaram sutilmente. Não eram mais apenas de desdém ou indiferença. Os mesmos que riam das provocações de Caio começaram a se afastar dele, como se sua proximidade pudesse atrair problemas. Meu pai disse que não é bom mexer com gente da polícia, comentou um dos antigos aliados de Caio durante o intervalo, autossuficiente, mas claramente preocupado. O agressor, antes tão confiante, passou a calcular rotas alternativas pelos corredores para evitar encontros com Luna Ribeiro. Quando inevitavelmente se cruzavam, ele desviava o olhar, acelerando o passo. A presença invisível de Eduardo Ribeiro pairava sobre a escola, mesmo quando não estava fisicamente lá. A senhora Oliveira notou a mudança no ambiente. Durante uma aula, viu quando Caio Mendonça, antes de fazer um comentário maldoso, parou no meio da frase ao perceber que Isabela Ferreira o observava atentamente. A professora sorriu discretamente, percebendo que o equilíbrio de poder começava a se alterar. O pai dela está de olho em tudo. Tornou-se o novo sussurro nos corredores. Luna nunca mencionou nada sobre o trabalho do pai para ninguém na escola. Não precisava.
O medo que antes cercava, agora mudava de lado. Pela primeira vez em meses, ela respirou um pouco mais aliviada ao caminhar pelos corredores da Escola Estadual Vila Aurora. Caio Mendonça percebeu a mudança sutil, mas inegável, no comportamento de seus amigos. O grupo que antes o cercava na entrada da escola, agora se dispersava quando ele se aproximava. No refeitório, cadeiras antes disputadas ao seu lado permaneciam vazias. Os olhares de admiração transformaram-se em expressões apreensivas, seguidas de conversas interrompidas quando ele chegava. "E aí, vamos zoar a Luna hoje?" perguntou Lucas, seu fiel escudeiro desde o primeiro ano. O colega apenas balançou a cabeça, murmurando uma desculpa sobre precisar estudar para a prova de matemática. O boato sobre o pai de Luna ser agente federal corria pelos corredores como fogo. Ninguém queria problemas com a polícia. Muitos tinham pequenos deslizes familiares, multas não pagas, documentos irregulares. Outros simplesmente temiam ser associados a um possível escândalo escolar. A presença do Corolla prata estacionado ocasionalmente em frente ao portão apenas intensificava esse medo. "Meu pai disse que não é bom mexer com a filha daquele cara", comentou Mateus durante a aula de educação física. Autossuficiente para que Caio ouvisse, o jovem agressor sentia seu império desmoronar. Nos intervalos, caminhava sozinho pelos corredores, lançando olhares intimidadores que já não surtiam efeito. Sua resposta foi tornar-se ainda mais agressivo, como um animal acuado. "Vocês são todos uns covardes!" gritou para 3 ex-amigos que se afastaram quando ele se aproximou da mesa do refeitório. Na aula seguinte, rabiscou insultos racistas na última página do caderno, planejando deixá-lo acidentalmente sobre a mesa de Luna. Mas quando o momento chegou, percebeu que ninguém ria com ele. Estaria completamente exposto. A senhora Oliveira notou a mudança na dinâmica da sala. O garoto arrogante agora sentava-se isolado, seu olhar alternando entre raiva e confusão. A professora observava com cuidado, temendo que a frustração de Caio pudesse explodir de forma ainda mais prejudicial. Em casa, o adolescente evitava as perguntas do pai sobre a escola. Como explicar que sua posição de liderança havia desaparecido, que agora era ele quem caminhava sozinho, sentindo o peso dos olhares e sussurros? Na sexta-feira, Caio tentou recuperar sua influência, provocando um calouro no corredor. Para sua surpresa, Isabela Ferreira, a garota tímida que mal falava nas aulas, passou por ele e disse em voz alta: "Deixe ele em paz, Caio. Todo mundo já sabe o que você anda fazendo." O corredor ficou em silêncio. O rosto do agressor enrubesceu, mas pela primeira vez não encontrou palavras para revidar. Virou-se e caminhou rapidamente para o banheiro, onde permaneceu trancado em uma cabine até o sinal tocar. O isolamento, percebeu naquele momento, era muito mais doloroso do que jamais imaginara. Luna Ribeiro estava guardando seu caderno na mochila quando a senhora Oliveira se aproximou discretamente. A professora ajeitou os óculos no rosto e sorriu, convidando-a para uma conversa particular após o término da aula. "Você tem um dom para articular ideias, mesmo quando escolhe não falar", disse a docente, apoiando-se na mesa vazia. "Gostaria de convidá-la para o nosso clube de debate. Nos reunimos às quartas-feiras após as aulas." "Aulas?" A jovem hesitou, encarando o chão. Participar do clube significaria se expor ainda mais, tornar-se visível num ambiente onde sua invisibilidade era paradoxalmente sua proteção. Os últimos meses na Escola Estadual Vila Aurora haviam sido um exercício constante de autocontrole. "Não precisa responder agora", continuou a senhora Oliveira, percebendo sua hesitação. Pense com calma. Temos um grupo pequeno, mas comprometido. Discutimos temas relevantes e aprendemos a defender nossas posições com argumentos sólidos. Naquela noite, Luna Ribeiro comentou sobre o convite com Eduardo enquanto ele preparava o jantar. O pai pausou o corte de legumes e a encarou com um misto de orgulho e preocupação. "O que você acha?"
Perguntou, secando as mãos no avental. Tenho medo, confessou a adolescente, mas também estou cansada de me esconder. O agente federal assentiu, compreendendo o dilema da filha. Às vezes, a melhor forma de se proteger é encontrando sua voz. Na quarta-feira seguinte, Luna apareceu timidamente na porta da sala onde o clube se reunia. 5 estudantes estavam dispostos em círculo, incluindo Isabela Ferreira, que acenou discretamente ao vê-la. A presença da colega tímida, que sempre observava, trouxe um inesperado conforto. A senhora Oliveira sorriu ao vê-la e a apresentou aos demais. O tema do dia era silêncios que falam. Uma coincidência que não passou despercebida por Luna durante a sessão. Ela permaneceu mais ouvindo que falando, mas cada argumento dos colegas reverberava dentro dela. Ali percebia que palavras podiam ser armas ou pontes, dependendo de como fossem usadas. Ao final do encontro, a professora entregou-lhe um livro sobre oratória. Para quando você estiver pronta, disse com gentileza. No caminho para casa, Luna sentiu algo diferente crescendo dentro dela. O clube não era apenas um espaço para debates acadêmicos. Era uma oportunidade de transformar seu silêncio em algo poderoso, de mudar as coisas de dentro para fora. Talvez ali, entre argumentos e contra-argumentos, ela pudesse finalmente encontrar não apenas sua voz, mas também um caminho para transformar toda aquela dor em algo maior que ela mesma. Na sala da direção, com paredes decoradas com certificados e fotos de formaturas passadas, o diretor Rafael Teixeira ajustou a gravata enquanto indicava as cadeiras para Luna e seu pai. O ambiente estava carregado de tensão, com o ventilador de teto girando lentamente acima deles. Agradeço a presença dos dois. Chamei vocês para conversarmos sobre os incidentes recentes, começou o diretor, escolhendo cuidadosamente as palavras. Nossa escola sempre prezou pela harmonia entre os alunos. Eduardo observava o homem com olhar analítico, o mesmo que usava durante interrogatórios na Polícia Federal. Luna permanecia em silêncio, as mãos repousando sobre o uniforme escolar impecavelmente passado. Acredito que podemos resolver isso internamente. Sem grandes alardes, continuou Rafael, passando a mão pelo cabelo grisalho. Talvez seja melhor para todos deixarmos essa situação esfriar naturalmente. O Caio Mendonça vem de uma família influente em Campinas, e um escândalo não seria bom para ninguém. Eduardo inclinou-se para a frente, os olhos fixos no diretor. Está me sugerindo ignorar o racismo que minha filha sofre diariamente nesta instituição? O diretor engoliu em seco. Não é bem isso. Estou pensando no bem-estar de todos os envolvidos, inclusive de Luna. Interessante, respondeu o agente federal. Sua voz calma, mas carregada de autoridade. Porque eu tenho acompanhado de perto o que acontece aqui, e o que vejo é uma instituição mais preocupada com sua imagem do que com a segurança dos alunos. Luna observava a troca, surpresa com a intensidade contida nas palavras do pai. Senhor Ribeiro, entendo sua preocupação, mas não, diretor. Receio que não entenda, interrompeu Eduardo. Minha filha tem o direito de estudar sem ser humilhada e o senhor tem a obrigação legal de garantir isso. O ventilador continuava seu movimento monótono enquanto o silêncio pairava na sala. O diretor ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Estou ciente da sua posição na Polícia Federal, murmurou Rafael quase inaudível. Eduardo sorriu sem humor. Isso é relevante? Estou aqui como pai, não como agente, mas saiba que não hesitarei em usar todos os recursos legais disponíveis, se necessário. Luna olhou para o pai com uma mistura de surpresa e admiração. Nunca o tinha visto assim, tão firme e direto. Vamos tomar providências imediatas, garantiu o diretor, agora com a testa úmida de suor. Tolerância zero para qualquer tipo de discriminação ou intimidação dentro da escola. A forma de discriminação finalmente encontrava resistência. Ao saírem da sala, Luna sentiu algo mudar dentro de si. O silêncio que mantivera não era mais um escudo, mas uma escolha consciente.
Pela primeira vez em meses, percebeu que não estava sozinha naquela batalha. O auditório da Escola Estadual Vila Aurora estava decorado com faixas coloridas e cartazes criados pelos próprios estudantes. O festival cultural, idealizado pela direção após os recentes acontecimentos, tinha como tema diversidade e respeito. Luna Ribeiro ajustou nervosamente a gola do uniforme enquanto aguardava nos bastidores. Nunca imaginara que seria escolhida para representar sua turma, muito menos depois de meses sendo alvo de provocações e isolamento. A senhora Oliveira aproximou-se com um sorriso gentil. "Está pronta?" perguntou, ajeitando um folheto em suas mãos. A professora havia sido crucial na escolha de Luna, argumentando que sua resiliência era exemplo para todos. "Acho que sim", respondeu a jovem, sentindo o coração acelerar. Do outro lado da cortina, o burburinho de centenas de estudantes, professores e alguns pais chegava até ela. O diretor Rafael Teixeira subiu ao palco primeiro, visivelmente tenso. Seu discurso sobre inclusão soava ensaiado, especialmente agora que a escola estava sob os holofotes da Secretaria de Educação. Luna percebeu Isabela Ferreira na primeira fileira, segurando discretamente o smartphone como se documentasse cada instante. Quando finalmente anunciaram seu nome, um silêncio diferente tomou conta do auditório. Não era o silêncio hostil dos corredores, mas uma expectativa respeitosa. Ela caminhou até o centro do palco, pernas tremendo levemente sob o tecido do uniforme. Ao fundo do salão, notou seu pai, Eduardo Ribeiro, discretamente encostado à parede, seu olhar firme transmitindo força. Ele não precisou dizer nada. Sua presença era suficiente. Respirando fundo, Luna iniciou sua apresentação sobre literatura afro-brasileira. Sua voz, antes quase nunca ouvida, agora preenchia todo o espaço. Enquanto falava, percebeu algo extraordinário. Os olhares voltados para ela haviam mudado. Não eram mais de desdém ou curiosidade mórbida, mas de genuíno interesse e, em alguns casos, admiração. Caio Mendonça estava sentado no meio da plateia, isolado até mesmo pelos que antes riam de suas piadas. O rapaz mantinha os olhos baixos, evitando contato visual com qualquer pessoa. Ao terminar, Luna foi recebida com aplausos entusiasmados. Isabela foi a primeira a se levantar, seguida pela senhora Oliveira, e gradualmente quase todo o auditório. Luna sentiu lágrimas se formarem, mas não de tristeza. Pela primeira vez em meses, não se sentia como uma estranha em sua própria escola. Enquanto descia do palco, compreendeu algo fundamental. O silêncio que escolhera como resposta às agressões havia se transformado em uma voz poderosa, capaz de ecoar muito além daquelas paredes. No corredor vazio, Isabela apertava o celular entre os dedos trêmulos. Depois de semanas observando, gravando discretamente e lutando contra o próprio medo, finalmente havia tomado uma decisão. Quando avistou a senhora Oliveira saindo da sala dos professores, seu coração disparou. "Professora, posso falar com a senhora um minuto?" "É importante", murmurou, olhos baixos. A docente notou o nervosismo da garota e a conduziu para uma sala vazia. Isabela respirou fundo antes de mostrar o aparelho. "Tenho gravado isso há semanas. Achei que alguém precisava fazer alguma coisa." Na tela, imagens claras mostravam Caio Mendonça empurrando Luna contra armários, sussurrando insultos racistas, jogando objetos em sua direção. A professora assistiu em silêncio, o rosto transformando-se em uma máscara de indignação e tristeza. "Por que não mostrou antes?" perguntou finalmente. "Tinha medo", confessou Isabela. "Sana, todo mundo sabe que o pai dele conhece gente importante na cidade. Mas não aguento mais ver o que fazem com ela todos os dias." A senhora Oliveira colocou a mão no ombro da jovem. "Você foi muito corajosa. Precisamos mostrar isso para Luna também." Naquela tarde, as três se reuniram na sala de ciências.
Quando Luna Ribeiro viu as imagens, seu rosto permaneceu impassível, mas os olhos brilharam com surpresa e gratidão. "Você gravou tudo isso?" perguntou, tocando levemente o braço de Isabela. "Desculpe por não ter feito nada antes. Você fez mais do que qualquer um." A professora explicou que levaria as evidências à coordenação pedagógica imediatamente. "Isso não pode continuar. O silêncio às vezes é força, mas agora temos provas concretas." Enquanto caminhavam juntas pelo corredor, Isabela sentiu um peso sair de seus ombros. Luna, por sua vez, parecia diferente, não mais isolada, mas fortalecida pela aliança inesperada. "Meu pai sempre diz que a verdade encontra seu caminho", comentou Luna. "Só não imaginei que viria através de alguém que eu nem conhecia." A senhora Oliveira marcou uma reunião urgente com a coordenação. Ao entrar na sala da direção, levava não apenas os vídeos, mas também a determinação de 2 alunas que, cada uma à sua maneira, haviam encontrado coragem para enfrentar a injustiça. O celular de Isabela, antes um simples objeto em suas mãos tímidas, havia se transformado na arma que poderia finalmente mudar tudo na escola estadual Vila Aurora. As gravações se espalharam rapidamente pelo corpo docente. As imagens não deixavam dúvidas. Caio Mendonça empurrando Luna contra o armário, insultos racistas sussurrados, provocações constantes pelos corredores. A evidência era clara e incontestável. E com ela veio a queda de Caio Mendonça. Na manhã seguinte, ao entrar na escola estadual Vila Aurora, o jovem sentiu o peso de um silêncio diferente. Os mesmos colegas que antes riam de suas piadas, agora desviavam o olhar quando ele se aproximava. Tentou puxar conversa durante o intervalo, mas recebia respostas monossilábicas, seguidas de desculpas apressadas para se afastarem. No refeitório, a mesa que antes estava sempre cheia, agora permanecia vazia. Quando tentou sentar-se com seu antigo grupo, Lucas, seu suposto fiel escudeiro, murmurou algo sobre mesas ocupadas e desviou o olhar. A mensagem era clara. Ninguém queria se associar ao agressor exposto nos vídeos. Durante as aulas, a senhora Oliveira mantinha seu olhar vigilante, alternando entre Caio e Luna. Não precisava dizer nada. Sua postura deixava explícito que comportamentos como os dele não seriam mais tolerados. Quando Caio tentou soltar um comentário sarcástico, ninguém riu. O silêncio constrangedor o fez afundar na cadeira, sentindo o peso do isolamento pela primeira vez. Entre os períodos, caminhava cabisbaixo pelos corredores onde antes desfilava com arrogância. Seus ombros, antes erguidos com confiança, agora carregavam um peso invisível. O medo de encontrar Eduardo Ribeiro, pai de Luna e agente federal, fazia-o conferir constantemente o estacionamento, procurando o Corolla prata que se tornara símbolo de vigilância silenciosa. Rumores de uma possível expulsão começaram a circular. Alguns diziam que a direção estava sob pressão da Secretaria de Educação. Outros comentavam que o pai de Caio havia sido chamado à escola. A incerteza quanto ao futuro acadêmico somava-se à rejeição social crescente. Na aula de educação física, ninguém o escolheu para os times. No laboratório de ciências, nenhum colega quis formar dupla com ele. A cada dia, o isolamento se tornava mais completo e sufocante. Uma tarde, ao passar pelo clube de debate, Caio viu Luna falando com confiança, rodeada de colegas atentos e respeitosos. Ele parou por um instante observando. Pela primeira vez, começou a compreender o verdadeiro custo de suas ações, não apenas para sua vítima, mas para si mesmo. O poder que tanto prezava havia se dissipado, deixando apenas o vazio de quem construiu sua identidade sobre a humilhação alheia. O estacionamento da escola estava quase vazio quando Augusto Mendonça, pai de Caio, estacionou sua caminhonete importada ao lado do Corolla prata de Eduardo Ribeiro. O empresário ajustou a gravata e caminhou com passos firmes em direção ao agente federal, que o aguardava encostado no veículo. Precisamos resolver essa situação como homens,
Ribeiro, disse Augusto, estendendo a mão com um sorriso ensaiado. Nossos filhos tiveram um desentendimento, mas não precisamos transformar isso em algo maior. David apertou a mão brevemente, mantendo o rosto impassível. Sua calma calculada fez o empresário se sentir desconfortável. Seu filho não teve um desentendimento com Luna. Ele a agrediu e intimidou sistematicamente por meses. Temos vídeos, testemunhas e uma investigação formal em andamento. Augusto soltou uma risada nervosa, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Vamos ser razoáveis. Adolescentes sempre têm conflitos. Tenho certeza de que podemos resolver isso entre nós, sem envolver a escola ou autoridades. O empresário então abaixou a voz, mencionando contatos na Secretaria de Educação e oferecendo compensações para encerrar o assunto. Enquanto falava, notou que David o observava com um olhar penetrante, catalogando cada palavra. Por acaso, interrompeu o agente, você está tentando me subornar, Sr. Mendonça? Sua voz permaneceu calma, mas os olhos endureceram. Interessante abordagem, especialmente considerando as investigações sobre irregularidades nos seus empreendimentos no bairro Nova Aurora. O rosto de Augusto empalideceu. Como você sabe disso? Meu trabalho envolve informações estratégicas, respondeu David. Assim como sei sobre contratos com a prefeitura que estão sob auditoria. O empresário deu um passo para trás, suor surgindo na testa. Sua postura, antes confiante, agora revelava puro desconforto. A influência que acreditava ter evaporou em segundos. Não estou aqui para ameaçá-lo, continuou David. Estou aqui como pai. Seu filho precisa aprender que ações têm consequências. E você precisa entender que sua influência não protegerá Caio Mendonça de arcar com o que fez. O impacto das denúncias foi imediato. Augusto Mendonça murmurou algumas desculpas e recuou rapidamente para sua caminhonete. Enquanto via o carro desaparecer, Eduardo Ribeiro sentiu um misto de satisfação e preocupação. Não era de seu estilo usar informações do trabalho para pressionar alguém, mas quando se tratava de proteger Luna, os limites de sua atuação tornavam-se flexíveis. O empresário deixava para trás a certeza de que algumas batalhas não se vencem com dinheiro ou influência. Na tarde de quarta-feira, a reunião semanal do clube de debate estava mais cheia do que nunca. Luna sentou-se na primeira fileira, mãos ligeiramente trêmulas, enquanto segurava suas anotações. Ao lado dela, Emily Rocha lançou um olhar encorajador. A senhora Oliveira abriu a sessão e anunciou o tema: o silêncio como cumplicidade. Quando chegou a vez de Luna, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Pela primeira vez desde os incidentes, ela se levantou não para se defender, mas para ser ouvida. O silêncio tem muitas faces, começou, sua voz inicialmente baixa, mas ganhando firmeza a cada frase. O silêncio de quem sofre, como eu escolhi por semanas. O silêncio de quem observa e não age. E o silêncio institucional, talvez o mais perigoso de todos. Seus olhos percorreram a sala, encontrando os colegas que por meses desviaram o olhar. Ela falou sobre como o racismo não se manifesta apenas em insultos diretos, mas na omissão diária, nas permissões silenciosas, nas risadas contidas. Quando decidi não responder às provocações de Caio, não foi por medo, foi uma escolha. Mas o silêncio de vocês, de todos que assistiram e seguiram em frente, esse silêncio tem um peso diferente. A professora observava emocionada, enquanto Luna articulava argumentos que muitos adultos jamais conseguiriam formular. No fundo da sala, representantes da direção e da Secretaria de Educação tomavam notas com atenção. Não estou aqui para apontar dedos ou buscar vingança, afirmou a adolescente. Estou aqui porque acredito que nossa escola pode ser melhor e que todos nós podemos ser melhores. Emily sorriu discretamente, orgulhosa da amiga que antes caminhava sozinha pelos corredores. Quando Luna terminou,
O silêncio durou alguns segundos antes de a primeira pessoa se levantar e aplaudir. Logo, toda a sala estava de pé. Uma aluna do segundo ano, emocionada, pegou o microfone e compartilhou sua própria experiência de preconceito. Em seguida, outro estudante e mais outro, como uma represa que finalmente cede. Histórias guardadas por anos começaram a emergir. O clube de debate, inicialmente pequeno, transformou-se no epicentro de uma mudança que ninguém mais poderia conter. A voz que emergia da tempestade não carregava fúria, mas a clareza necessária para dissipar nuvens de preconceito. Os vídeos gravados por Emily não permaneceram restritos aos corredores da escola. Após a denúncia formal apresentada por Eduardo Ribeiro, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo instaurou uma investigação oficial. As imagens mostravam claramente Caio Mendonça agredindo Luna e a inação de alguns membros do corpo docente. O diretor Roberto Haroldo recebeu a notificação numa manhã de quarta-feira. Com as mãos trêmulas, encarou o documento oficial carimbado pela secretaria. O homem que sempre priorizou a reputação da escola acima de tudo, agora via sua própria carreira em risco. Tentou contatar o pai de Caio, esperando que o empresário pudesse usar influência para amenizar a situação. Mas percebeu que desta vez a força da verdade era maior que qualquer conexão. As semanas seguintes marcaram mudanças profundas. Caio Mendonça foi afastado das atividades escolares enquanto a investigação corria e sua imagem perante colegas e professores se transformou completamente. Por outro lado, Luna Morgan tornou-se símbolo de resistência e coragem. Sua postura firme inspirando colegas a enfrentar injustiças que antes permaneciam silenciosas. O corredor da escola, que antes testemunhara provocações, agora ecoava respeito. Cada passo de Luna era acompanhado por olhares que reconheciam não apenas sua força, mas a importância de se posicionar contra o preconceito. O poder do silêncio havia se transformado em voz, uma voz capaz de provocar mudanças reais, transformando o ambiente escolar e deixando uma marca que ninguém esqueceria. Sua coragem começava a se refletir em pequenas mudanças, quase imperceptíveis, mas profundas. O olhar de Jasmine agora carregava determinação e segurança, enquanto narrava as novidades do dia ao pai, David Morgan, durante o jantar. Ela falava sobre o clube de debate, sobre os argumentos que aprendia a construir, sobre a forma como Emily a ajudava a organizar suas ideias. Ela tem um olhar diferente agora, comentou David consigo mesmo, observando a filha brilhar com entusiasmo genuíno. Não é apenas sobre estudar ou se defender, é sobre transformar seu silêncio em força. Na escola, a investigação oficial estava em andamento. 2 inspetores da Secretaria de Educação chegaram sem aviso prévio, solicitando acesso a atas, registros disciplinares e entrevistas com professores e funcionários. A Cianora Oliveira foi uma das primeiras a ser ouvida, detalhando não apenas sua hesitação inicial, mas também o apoio que passou a oferecer às alunas. Houve falha institucional em proteger uma estudante de agressões racistas continuadas, anotou um dos inspetores em seu relatório preliminar. Nos corredores, o clima era de tensão. Antes cheios de cochichos maldosos sobre Luna, agora circulavam rumores sobre possíveis consequências para a direção. Funcionários que ignoraram os episódios tentavam justificar sua omissão, enquanto outros admitiam que o medo os havia silenciado. David Morgan observava tudo com a serenidade de quem conhece os trâmites legais e institucionais. Ele não buscava privilégios, apenas garantia que o processo seguisse rigorosamente o protocolo. Não se trata de vingança, mas de justiça, explicou a filha. O sistema precisa funcionar para todos, Luna assentiu. Entendendo que sua experiência ia além do caso pessoal, ela representava todas as vítimas silenciadas pelo medo e pela omissão institucional. Enquanto isso,
Os corredores do Colégio Estadual Jardim das Palmeiras passavam por uma transformação silenciosa. Estudantes que antes desviavam o olhar começaram a se aproximar, interessados em discutir o que estava acontecendo. Emily Rocha, antes apenas uma sombra nos corredores, caminhava agora ao lado de Luna com confiança. As duas atravessavam o pátio juntas, compartilhando sorrisos, segredos e pequenas vitórias. Nunca pensei que teria coragem de mostrar aqueles vídeos, confessou Emily, mordiscando distraidamente um sanduíche. Luna apertou levemente o ombro da amiga, sorrindo. Você sempre teve coragem, só precisava descobrir isso. A influência das duas garotas se espalhava como ondas em um lago. Lucas, do segundo ano, que observava de longe, aproximou-se delas durante o almoço. O que vocês fizeram mudou algo em mim também, disse ele nervoso. Cansei de ficar calado quando escuto piadas racistas no grupo de futebol. Mariana e suas amigas, que antes se mantinham alheias às situações fora do seu círculo, começaram a organizar rodas de conversa sobre diversidade durante os intervalos. O que antes era um assunto evitado, agora se tornava pauta diária, discutido nos corredores, salas e pátios. Na sala dos professores, a senhora Oliveira observava com orgulho e alívio. Folheava distraidamente as redações quando o diretor Haroldo entrou, visivelmente tenso devido à investigação. Você sabia que isso aconteceria? Perguntou ele, evitando olhar diretamente para a professora. Sabia que a verdade sempre encontra seu caminho, respondeu ela com serenidade. E estou em paz com minha decisão de apoiá-las. Enquanto isso, David Morgan notava mudanças sutis na filha. Luna chegava em casa com histórias, mencionava colegas pelo nome, ria com mais frequência e demonstrava entusiasmo pelo aprendizado e pela liderança que começava a assumir. Numa noite, enquanto preparavam o jantar juntos, a jovem comentou sobre o clube de debate e como Emily a ajudava a preparar seus argumentos, articulando ideias com segurança e clareza. Ela não é mais apenas minha filha silenciosa, pensou David, emocionado. Ela é uma força que transforma o ambiente ao redor. A escola, embora ainda com paredes desbotadas e carteiras arranhadas, tornava-se palco de uma transformação maior. Não se tratava apenas de punições ou processos administrativos. Era uma mudança cultural, uma conscientização coletiva. Estudantes que antes compactuavam com o silêncio, agora questionavam, refletiam e se posicionavam. O Colégio Estadual Jardim das Palmeiras aprendia que ignorar injustiças não era mais uma opção, e que o impacto de uma atitude corajosa podia ecoar muito além de uma sala de aula. Luna e Emily, com passos firmes e olhares determinados, caminhavam juntas pelo pátio, símbolos de resistência e amizade verdadeira. O silêncio transformado em voz tornava-se um legado que inspirava todos ao redor. Professores, colegas e até mesmo os que antes optaram por se omitir. A coragem de duas garotas, unida à determinação de um pai incansável, mudava a história de uma escola inteira. Para Jasmine, o silêncio que antes servia de proteção se transformara em poder. Enquanto cortava legumes na cozinha, ela comentava com o pai. Emily percebe coisas que eu não noto. Ela vê detalhes que eu deixo passar. David Morgan sorriu, sentindo um alívio invisível. Sua filha não precisava mais de vigilância constante. Havia encontrado sua própria força e aliados fiéis ao seu lado. No Colégio Estadual Jardim das Palmeiras, um novo equilíbrio emergia. O silêncio cúmplice dava lugar a vozes corajosas, inspiradas por Jasmine e Emily, que aprendiam a se posicionar contra a injustiça. Nos corredores, risadas maldosas e cochichos preconceituosos foram substituídos por conversas animadas e cumprimentos respeitosos. A transformação não fora instantânea, mas resultado de um trabalho coletivo que envolveu professores, direção e estudantes. Rodas de conversa sobre diversidade e inclusão tornaram-se rotina semanal.
organizadas pela senhora Patel, com apoio da coordenação pedagógica. Os alunos, antes temerosos, agora se posicionavam e compartilhavam experiências com liberdade inédita. Jasmine caminhava pelo pátio com uma postura serena e confiante. Ao seu lado, Emily falava animadamente sobre o próximo debate do clube, enquanto outros colegas se aproximavam naturalmente. A amizade das duas inspirava outros estudantes a romperem barreiras pessoais e a se engajarem ativamente. No refeitório, mesas deixaram de separar grupos por popularidade ou cor. A integração acontecia espontaneamente, sem necessidade de intervenção direta dos professores. A diretoria, pressionada pela investigação da Secretaria de Educação, implementou um programa real de conscientização que ia além das palestras superficiais de antes. O diretor Haroldo, antes preocupado apenas com aparências, agora participava das iniciativas, contribuindo genuinamente para a criação de um ambiente respeitoso. Enquanto isso, Breno Calhado enfrentava o outro lado da moeda. O jovem, antes popular e imbatível nos corredores, agora almoçava sozinho e evitava contato visual. Seus antigos amigos, temendo associação, mantinham distância segura. A lição da exclusão social se mostrava mais eficaz do que qualquer advertência formal. Observando de longe o grupo de Jasmine, não havia arrogância em seus olhos, apenas arrependimento e vergonha. A professora sabia que a redenção seria longa e dolorosa, mas também que essa experiência marcará a vida de Breno para sempre. No estacionamento, David Morgan observava a filha cercada de amigos. O seu Corolla prata, antes símbolo de intimidação, agora era apenas o veículo de um pai orgulhoso. Ele sorriu, satisfeito não apenas com a segurança de Jasmine, mas com o impacto positivo que ela causara em toda a comunidade escolar. Com o início do segundo semestre, Jasmine não era mais apenas a filha do policial federal. Os corredores, antes palco de sussurros maldosos, agora ecoavam cumprimentos e conversas genuínas. Durante uma reunião do Grêmio Estudantil, alunos do primeiro ano buscaram seus conselhos sobre como lidar com preconceito. Jasmine os recebeu com calma, compartilhando sua experiência sem rancor. Às vezes, nossa maior força está em não reagir como esperam, explicou, lembrando-se dos dias em que Breno a empurrava contra os armários. O próprio Breno, agora isolado, via o impacto de suas ações diante de todos. Alguns professores tentavam incluí-lo em atividades, acreditando na possibilidade de redenção, mas a maioria dos alunos ainda mantinha distância. David observava, silencioso e orgulhoso, a filha florescer. Durante um jantar, Jasmine revelou sua decisão de concorrer à presidência do Grêmio Estudantil no ano seguinte. Você sempre foi líder, mesmo quando escolhia não falar, disse o pai, apertando sua mão. Na sala dos professores, a senhora Patel comentava com colegas sobre a transformação. O silêncio dela fez mais barulho que qualquer grito. Emily Rocha, antes invisível, agora comandava o jornal estudantil e documentando problemas e pequenas vitórias. Você me ensinou que observar não basta, disse Emily. É preciso agir mesmo com medo. O diretor Haroldo, após a investigação, implementou mudanças significativas nas políticas disciplinares. Em sua mesa, mantinha a foto da nova equipe de mediação de conflitos. Com Jasmine ao centro, o silêncio de Jasmine confundido com fraqueza. Revelou-se sua maior força, uma resistência silenciosa que transformou lentamente toda a escola. Ela provou que às vezes é preciso calar para ser verdadeiramente ouvido e que a coragem, a amizade e a determinação podem mudar uma comunidade inteira. W.